Audiobook Psicocibernética, capítulo 9. O mecanismo do fracasso. Como levá-lo a trabalhar de modo benéfico. Nas caldeiras a vapor, há manômetros que indicam quando a pressão está chegando a um nível perigoso. Desse modo, ao identificarem o risco, são capazes de garantir a segurança por meio de uma ação corretiva. Becos sem saída e estradas intransitáveis podem causar contratempos e atrasar a chegada ao nosso destino se não estiverem sinalizados. No entanto, caso consigamos ler as placas de sinalização e tomar as medidas corretivas adequadas, chegaremos ao destino com mais facilidade e eficiência. De modo similar, o corpo humano também emite sinais vermelhos de perigo, os quais os médicos chamam de sintomas ou síndromes. Os pacientes tendem a considerá-los malevolentes. Assim, uma febre, uma dor e etc. são encaradas como ruins. Na verdade, tais sinais negativos atuam em favor do paciente para seu benefício, se ele os avaliar pelo que são e tomar medidas corretivas. Manômetros e luzes vermelhas ajudam a manter o corpo saudável. A dor da apendicite, que talvez pareça ruim para o paciente, opera para a sobrevivência dele. Caso não sentisse dor, não faria nada para remover o apêndice. A personalidade do tipo fracasso também apresenta sintomas. Precisamos reconhecê-los em nós mesmos para fazer algo a respeito. Quando aprendemos a identificar determinados traços de personalidade como sinais de fracasso, os sintomas agem automaticamente na forma de feedback negativo. No entanto, não apenas precisamos nos tornar conscientes deles, mas também reconhecê-los como indesejáveis, como coisas que não queremos e, o mais importante de tudo, nos convencer sinceramente de que não trazem felicidade. Ninguém está imune a esses sentimentos e atitudes negativas. Até mesmo as personalidades mais bem-sucedidas os vivenciam às vezes. O importante é reconhecê-los pelo que são e tomar medidas positivas para corrigir o curso das coisas. A imagem do fracasso. Reitero minha descoberta de que os pacientes podem se lembrar desses sinais de feedback negativo, ou o que chamo de mecanismo de fracasso, quando os associam às letras das palavras fracasso. Vejamos. F. Frustração, desesperança e futilidade. R. Ressentimento. A. Agressividade e desorientação. C. Carência. A. Apatia e insegurança. S. Solidão e ausência de unicidade. S. Sentimento de vazio. O. Oscilação e incerteza. A compreensão leva à cura. Ninguém decide desenvolver traços negativos apenas para ser perverso. Eles também não simplesmente acontecem, nem constituem um indício da imperfeição da natureza humana. Cada um desses sinais negativos foi adotado como forma de resolver uma dificuldade ou um problema. Nós os adotamos porque, de modo equivocado, os encaramos como uma saída para alguma dificuldade. Portanto, eles possuem significado e propósito, ainda que assentados em uma premissa errada. São um modo de vida para nós. Lembre-se, um dos impulsos mais intensos da natureza humana implica reagir adequadamente. Podemos curar os sintomas de fracasso não pela força de vontade, mas pela compreensão, entendendo que não funcionam e que são inadequados. A verdade tem potencial para nos libertar deles. E quando podemos compreendê-la, as mesmas forças instintivas que nos levaram a adotá-los atuarão em nosso favor para erradicá-los. Frustração.
Frustração é uma sensação emocional que se desenvolve sempre que um objetivo relevante não pode ser alcançado ou um desejo intenso não se efetiva. Todos nós passamos por alguma frustração pelo próprio fato de sermos humanos e, portanto, imperfeitos, incompletos, inacabados. À medida que envelhecemos, precisamos aprender que nem todos os desejos serão alcançados de imediato. Também aprendemos que nossa ação nunca poderá ser tão boa quanto nossas intenções. E mais, aprendemos a aceitar o fato de que a perfeição não é necessária nem exigida e que se aproximar dela basta para todos os propósitos práticos. Aprendemos a tolerar um tanto de frustração sem nos aborrecer. Apenas quando uma experiência frustrante eclode em exacerbados sentimentos de insatisfação e inutilidade, a frustração se transforma em um sintoma de fracasso. A frustração crônica quase sempre significa que os objetivos estabelecidos para nós mesmos não são realistas ou que nossa autoimagem é inadequada, ou ambos. Objetivos práticos versus objetivos perfeccionistas. Para os amigos, Jim S. era um homem bem-sucedido que ascendera de estoquista a vice-presidente da empresa em que trabalhava. Sua marca no golfe estava na casa dos 80. Tinha uma linda esposa e 2 filhos que o amavam. No entanto, sentia-se cronicamente frustrado, pois nada do que conquistara incorporava seus objetivos irrealistas. Ele mesmo não era perfeito em todos os detalhes, mas julgava que deveria ser. Deveria ser o presidente da empresa, deveria marcar 70 e tanto no golfe, deveria ser um marido e pai tão perfeito que sua esposa nunca encontraria motivos para discordar dele, e os filhos jamais se comportariam mal. Acertar o alvo não lhe bastava. Precisaria acertar o ponto infinitesimal no centro do alvo. Você deve usar a mesma técnica que Jack Burke sugere, eu lhe disse. Isso significa mirar em uma área do tamanho de uma tina. Assim vai minimizar a tensão, permitir que relaxe e tenha um desempenho melhor. Se alguma coisa é boa o suficiente para os profissionais, deve ser boa o suficiente para você. Profecia autorrealizável é certeza de fracasso. Harry Ann era um sujeito diferente. Não conquistara nenhum dos símbolos sociais de sucesso, apesar das diversas oportunidades. 3 vezes quase conseguira o emprego que queria e cada vez acontecia alguma coisa. Algo que sempre o derrotava bem quando o sucesso parecia ao seu alcance. 2 vezes vivera decepções amorosas. Tinha a autoimagem de uma pessoa indigna, incompetente, inferior, sem direito ao sucesso ou ao prazer de desfrutar as melhores coisas da vida e involuntariamente tentou ser fiel a esse papel. Sentia que não era o tipo de pessoa capaz de ser bem-sucedida e sempre conseguia agir para que essa profecia autorrealizável se tornasse realidade. Frustração não funciona na resolução de problemas. Quando crianças, todos aprendemos a, diante de problemas, expressar frustração, descontentamento ou insatisfação. Se um bebê está com fome, ele expressa descontentamento por meio do choro. Uma mão quente e macia surge magicamente do nada e lhe dá leite. Se ele se sente desconfortável de novo, expressa sua insatisfação e as mesmas mãos quentes magicamente aparecem e resolvem a situação. Muitas crianças continuam a fazer o que querem simplesmente expressando sentimentos de frustração, e pais muito indulgentes resolvem o problema delas.
Basta que se sintam frustradas e insatisfeitas e o problema é resolvido. Esse modo de vida funciona para o bebê e para algumas crianças pequenas, mas não para adultos. No entanto, muitos de nós continuamos descontentes e expressando nossas queixas contra a vida, aparentemente na esperança de que a própria vida se apiede de nós e resolva nosso problema. Jean S. usava de modo inconsciente essa técnica na esperança de que alguma magia lhe trouxesse a perfeição que tanto almejava. Harry Ann praticou por tanto tempo sentir-se frustrado e derrotado que as sensações de derrota se tornaram habituais para ele. Projetou-as no futuro e esperava fracassar. Tantas sensações habituais e derrotistas o ajudaram a criar uma autoimagem de alguém fracassado. Pensamentos e sentimentos caminham lado a lado. Sentimentos são o solo de onde afloram pensamentos e ideias. Essa é a razão pela qual o aconselho, ao longo deste livro, a imaginar como se sentiria se fosse bem-sucedido, para então se sentir assim agora. Agressividade. A agressividade excessiva e mal direcionada acompanha a frustração, assim como a noite acompanha o dia. Um grupo de cientistas de Yale, há muitos anos, no livro Frustration and Aggressiveness, Frustração e Agressividade, comprovou isso. Alguns psiquiatras acreditavam que a agressividade era um padrão de comportamento anormal, o que não corresponde à verdade. A agressividade, junto com a sobrecarga emocional, é um elemento necessário na conquista de um objetivo. Devemos perseguir aquilo que almejamos e lidar com os problemas de maneira agressiva, não defensiva ou hesitante. O simples fato de termos um objetivo importante já basta para gerar sobrecarga emocional e trazer tendências agressivas à situação. No entanto, problemas surgem quando estamos bloqueados ou nos sentimos frustrados em alcançar o nosso objetivo. A sobrecarga emocional é então represada, buscando uma saída. Mal direcionada ou não utilizada, torna-se uma força destrutiva. O trabalhador que deseja socar o nariz do patrão, mas não tem coragem, vai para casa e desconta na mulher e nos filhos. Ou então dá um pontapé no gato. Ou ainda pode voltar a agressividade para si, da mesma forma que um tipo de escorpião na América do Sul vai se picar e morrer do próprio veneno quando enfurecido. Não ataque às cegas. Foque-se no fogo. A personalidade do tipo fracasso não direciona a própria agressividade para a conquista de um objetivo que vale a pena. Em vez disso, acaba usando-a em canais autodestrutivos como úlceras, pressão alta, preocupação, tabagismo e trabalho compulsivo. Ou então a direciona a outras pessoas na forma de irritabilidade, grosseria, fofoca, reclamações e repreensão. Ou caso tenha objetivos irrealistas e inviáveis, esse tipo de pessoa diante de derrotas tende a se esforçar mais do que nunca. Quando descobre que está batendo a cabeça contra uma parede de pedra, inconscientemente imagina que a solução para o problema está em dar uma cabeçada ainda mais intensa. A resposta à agressividade não é erradicá-la, mas compreendê-la e criar canais adequados à sua expressão. O Dr. Konrad Lorenz, célebre médico vienense e etólogo, disse aos psiquiatras do Postgraduate Center of Physical Therapy, agora Postgraduate Center for Mental Health, na cidade de Nova York, que longos anos de estudo do comportamento animal lhe trouxeram que a agressividade é um elemento básico e fundamental.
Um animal não pode sentir ou expressar afeição até que lhe forneçam os canais para expressar a agressão. O Dr. Emanuel K. Schwartz, então reitor-presidente do centro, disse que as descobertas do Dr. Lawrence trazem fantásticas implicações para o homem e podem exigir que reavaliemos nossa visão das relações humanas. Elas indicam, disse ele, que criar uma saída adequada para a agressão é tão importante ou até mais do que para o amor e a ternura. Conhecimento implica poder. A mera compreensão do mecanismo ajuda a pessoa a lidar com o ciclo de frustração-agressão. A agressão mal direcionada é uma tentativa de atingir um alvo, o objetivo original, atacando a esmo. Não funciona. Não se resolve um problema criando outro. Caso sinta vontade de agredir alguém, pergunte a si mesmo: isso não decorre apenas de minha própria frustração? O que me frustrou? Conseguindo compreender que nossa reação é inadequada, já percorremos um longo caminho para controlá-la. Quando alguém é grosseiro com você, perceba que não deve ser um ato intencional, mas o funcionamento de um mecanismo automático. O outro está no auge das emoções, algo a que não recorreria para alcançar um objetivo. Muitos acidentes automobilísticos acontecem devido ao mecanismo frustração-agressão. Na próxima vez que alguém for grosseiro com você no trânsito, tente o seguinte: em vez de reagir de modo agressivo e, portanto, tornar-se uma ameaça, diga a si mesmo: o coitado não tem nada contra mim pessoalmente. Talvez apenas tenha se alimentado mal no café da manhã, ou esteja sem dinheiro para pagar o aluguel, ou então tenha acabado de levar uma tremenda bronca do chefe. Válvulas de segurança para a questão emocional. Quando nos sentimos bloqueados em alcançar algum objetivo importante, assemelhamos-nos a uma locomotiva cheia de vapor, mas sem direção. Precisamos, portanto, de uma válvula de segurança para nosso excesso de vapor emocional. Todas as atividades físicas valem para drenar a agressividade. Longas caminhadas, flexões e exercícios com halter são excelentes. E mais ainda, aqueles jogos em que você golpeia alguma coisa: golfe, tênis, boliche, saco de boxe. Muitas pessoas frustradas reconhecem intuitivamente o valor da atividade muscular pesada para dar vazão à agressividade quando sentem vontade de reorganizar todos os móveis da casa depois de um aborrecimento. Outra coisa boa é escrever. Escreva uma carta para a pessoa que o frustrou ou irritou. Exponha tudo. Não deixe nada para a imaginação. Depois, queime-a. O melhor de todos os canais para dar vazão à agressividade é usá-la como deveria ser usada, ou seja, em direção a um objetivo. O trabalho continua sendo uma das melhores terapias e um dos melhores tranquilizantes para um espírito perturbado. Abrir as válvulas para extravasar também se faz por meio de práticas como as artes marciais, sobretudo as chamadas artes marciais interiores, como Tai Chi, Aikido e Sistema, antiga arte marcial russa. Nessas práticas, você não apenas envolve conscientemente o corpo, mas também sintoniza sua respiração e aprende a relaxar a tensão muscular. A maioria das atividades físicas, embora ajude por ser uma saída positiva para a agressão, não satisfaz como relaxar e respirar, habilidades que se podem colocar em prática ao longo de um dia em tudo o que se faz. Apatia e insegurança. O sentimento de insegurança se baseia em um conceito ou uma crença de inadequação interior. Caso sintamos que não estamos à altura do que é exigido, aflora a insegurança.
Grande parte dela não decorre do fato de nossos recursos interiores serem mesmo inadequados, mas de usarmos uma falsa régua de medição. Comparamos nossas habilidades reais com um imaginado eu ideal, perfeito ou absoluto. Pensarmos em nós mesmos em termos absolutos induz à insegurança. O indivíduo inseguro acha que deveria ser bom, ponto final. Acha que deveria ser bem-sucedido, feliz, competente, equilibrado. Com certeza, objetivos dignos, mas que precisam ser pensados, pelo menos em seu sentido absoluto, como objetivos a serem conquistados e não como obrigações. Considerando-se que somos um mecanismo de busca de objetivos, o eu se realiza plenamente quando avançamos em direção a algo. Lembra-se da comparação com a bicicleta do capítulo anterior? Mantemos nosso equilíbrio, estabilidade e sensação de segurança apenas enquanto avançamos ou buscamos algo. Quando você pensa em si como alguém que conquistou o objetivo, torna-se estático, apático. Faltam a segurança e o equilíbrio que o levavam a se mover rumo a alguma coisa. O homem convencido de que é bom, no sentido absoluto, não só perde o incentivo para fazer melhor, como se sente inseguro porque deve defender a farsa e a pretensão. O homem que pensa que chegou lá quase esgota sua utilidade para nós, disse-me recentemente o presidente de uma grande empresa. Quando alguém chamou Jesus de bom, foi advertido. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Quase sempre consideram São Paulo um homem bom, mas ele dizia: não que o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Mantenha os pés em terra firme. Tentar ficar no alto de um pico é perigoso. Desça e você se sentirá mais seguro. Esse raciocínio abarca aplicações muito práticas. Por exemplo, fundamenta a psicologia dos zebras nos esportes. Quando uma equipe campeã começa a pensar em si como a campeã, já não tem mais por que lutar. Usa status a defender. Os campeões estão defendendo alguma coisa, tentando prová-la. Os considerados zebras estão lutando para se sobressair e muitas vezes provocam uma virada. Conheci um boxeador que lutou muito bem até vencer o campeonato. Na luta seguinte, perdeu e parecia mal com isso. Depois de perder o título em uma excelente disputa, recuperou o campeonato. Um sábio agente lhe disse: você é capaz de lutar tão bem como campeão e como oponente. Caso se lembre de uma coisa: quando entra no ringue, não está defendendo o título, está lutando por ele. Você não o tem e deve colocá-lo em mira assim que passa pelas cordas. A atitude mental que fomenta a insegurança é um jeito de substituir a realidade por farsa e fingimento. É um jeito de provar a si mesmo e aos outros sua superioridade. No entanto, é um jeito autodestrutivo. Se você é perfeito e superior agora, então não há necessidade de lutar e tentar. Na verdade, a exacerbação nas tentativas pode ser considerada uma evidência de que você não é superior. Então, não tenta. Perde a luta. Perde a vontade de vencer. Solidão. Às vezes, todos somos solitários, o que representa uma penalidade natural que pagamos por sermos humanos e individuais. Assim, o mecanismo de fracasso jaz no sentido extremo e crônico de solidão, de ser isolado e alienado do convívio com outras pessoas. Esse tipo de solidão é causado por uma alienação da vida.
É uma solidão do eu real. A pessoa alienada se desconectou do contato básico e fundamental com a vida, muitas vezes criando um ciclo vicioso. Devido ao sentimento de autoalienação, os contatos humanos não são muito prazerosos e a pessoa se torna reclusa. Desse modo, desvincula-se de um dos caminhos para se encontrar, desfrutar atividades com outras pessoas. O convívio social nos ajuda a desfocar de nós mesmos. Ao estimularmos a prática de diálogo, dança, esportes coletivos ou mesmo trabalhos por um objetivo comum, despertamos em nós um interesse por outra coisa além de manter a nossa própria farsa. À medida que conhecemos o outro, sentimos menos necessidade de fingir. Descongelamos e nos tornamos mais naturais. Quanto mais agimos dessa maneira, mais sentimos que somos capazes de dispensar a farsa e ficar mais confortáveis apenas sendo nós mesmos. Solidão é um jeito que não funciona. A solidão é uma forma de autoproteção por meio da qual eliminamos as linhas de comunicação com outras pessoas e, sobretudo, quaisquer vínculos emocionais. É uma forma de blindar o nosso eu idealizado contra exposição, mágoa, humilhação. A personalidade solitária teme os outros. O indivíduo muitas vezes reclama que não tem amigos e que inexiste alguém com quem interagir. Na maioria dos casos, involuntariamente, organiza as coisas dessa maneira em razão de sua atitude passiva, pensando que cabe aos outros dar o primeiro passo, vir ao encontro dele, ver que está entretido. Nunca lhe passa pela cabeça que deveria contribuir em qualquer situação social. Independentemente de seus sentimentos, empenhem-se em conviver com outras pessoas. Após o primeiro mergulho frio, se insistir, você se sentirá aquecido com a sensação de que se diverte. Desenvolva alguma competência social que fomente a felicidade de outras pessoas. Dança, baralho, piano, tênis, bate-papo. É um velho axioma psicológico que a exposição constante ao objetivo do medo cria imunidade contra ele. Conforme o solitário continua a forçar-se a manter relações sociais, não de forma passiva, mas como colaborador, devagar descobrirá que a maioria das pessoas é cordial e o aceita. Timidez e inibição começam a desaparecer. Ele se sente mais confortável na presença dos outros e consigo mesmo. A experiência de ser aceito o capacita a aceitar-se. Oscilação e incerteza. O maior erro que se pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Albert Hubbard. A incerteza é uma fonte de evitar erros e responsabilidade, o que se assenta na premissa falaciosa de que, se nenhuma decisão for tomada, nada pode dar errado. Estar errado traz horrores incalculáveis para a pessoa que tenta se conceber como infalível. Afinal, ela nunca está errada, é sempre perfeita em tudo. Se estivesse errada, sua imagem de um eu perfeito e todo-poderoso desmoronaria. Portanto, a tomada de decisão acaba virando uma questão de vida ou morte. Um jeito de resolver é evitar o maior número possível de decisões ou prolongar tomá-las. Outro é ter um bode expiatório para culpar. Esse tipo de pessoa toma decisões, mas de modo apressado e prematuro, sem ponderar. Tomar decisões não lhe gera problemas. Ela é perfeita. É impossível que esteja errada. Portanto, por que levar em conta fatos ou consequências? E ela também é capaz de manter essa ficção quando suas decisões saem pela culatra, convencendo-se de que foi culpa de outra pessoa.
É fácil compreender porque ambos os tipos falham. Um está sempre em apuros por causa de ações impulsivas e imprudentes, e o outro está imobilizado porque não vai agir de forma alguma. Em outras palavras, o jeito errado de estar certo não funciona. Ninguém está certo o tempo todo. Perceba que não é necessário que um homem esteja 100% certo o tempo todo. Nenhum rebatedor de beisebol já alcançou 1000 rebatidas. Se ele acertar 3 vezes em 10, é considerado bom. O grande Babe Ruth, que deteve o recorde de mais home runs por muitos anos, também se celebrizou no recorde de mais strikeouts. É natural progredir agindo, errando e corrigindo o curso. Um torpedo guiado atinge o alvo cometendo uma série de erros e corrigindo continuamente seu curso. Não conseguiremos retificar nosso curso caso estivermos parados. Não é possível alterar ou corrigir o nada. Cabe a nós considerar os fatos conhecidos em uma determinada situação e imaginar possíveis consequências decorrentes de vários cursos de ação, escolher a que parece oferecer a melhor situação e apostar nela. Podemos corrigir o rumo das coisas à medida que avançamos. Somente os homens apequenados nunca erram. Outro elemento de ajuda na superação da incerteza é perceber o papel que a autoestima e a defesa dela desempenha na indecisão. Muitas pessoas são indecisas por temerem a perda da autoestima se demonstrarem que estão erradas. Use a autoestima a seu favor, não contra si, convencendo-se desta verdade. Homens importantes e personalidades excepcionais cometem erros e os admitem. É o sujeito apequenado que teme admitir que errou. Nenhum homem jamais se tornou grande ou bom, exceto depois de cometer muitos erros grandes. William E. Gladstone. Tenho aprendido mais com os meus erros do que com os meus fracassos. Humphrey Davy. Adquirimos sabedoria com o fracasso muito mais do que com o sucesso. Geralmente descobrimos o que fazer percebendo aquilo que não devemos fazer. E provavelmente aquele que nunca cometeu um erro nunca fez uma descoberta. Samuel Smiles. Thomas A. Edison trabalhava incansavelmente em um problema, recorrendo ao método da eliminação. Se alguém lhe perguntasse se estava desanimado diante de tantas tentativas infrutíferas, ele dizia: não me desencorajo, porque cada tentativa errada, descartada, é outro passo à frente. Ressentimento. Ao procurar um bode expiatório, uma desculpa para o próprio fracasso, esse tipo de personalidade muitas vezes culpa a sociedade, o sistema, a vida, as rupturas. Ressente-se do sucesso e da felicidade alheia, porque são uma prova de que a vida o está ludibriando e o tratando de modo injusto. O ressentimento constitui uma tentativa de tornar o fracasso palatável, explicando-o em termos de tratamento desonesto, de injustiça. Mas como tratamento para o fracasso, o ressentimento é uma cura pior que a doença. É um veneno mortal para o espírito, impossibilita a felicidade e consome uma tremenda energia que poderia ser utilizada na conquista. Cria-se um ciclo vicioso. A pessoa sempre magoada não é a melhor companheira ou colega de trabalho. Quando os colegas de trabalho não gostam dela ou o chefe tenta apontar falhas em seu trabalho, acaba encontrando mais motivos para o ressentimento. Ressentimento é um jeito que falha. O ressentimento também é um jeito por meio do qual nos sentimos importantes. Muitas pessoas vivenciam uma perversa satisfação ao se sentirem lesadas.
A vítima da injustiça, aquele a quem trataram injustamente, é sob o ponto de vista moral superior àqueles que causaram a injustiça. Além disso, o ressentimento também é uma tentativa de aniquilar ou erradicar um mal ou uma injustiça, real ou imaginária, que tenha ocorrido. A pessoa ressentida tenta defender o seu caso diante do tribunal da vida. Se ela se sentir ressentido bastante e, assim, provar que foi injustiçada, algum processo mágico a recompensará ao eliminar o evento ou a circunstância responsável pelo problema. Nesse sentido, o ressentimento é uma resistência mental e a não aceitação de algo que já aconteceu. A palavra se origina de duas palavras latinas. Re significa repetição e sentire, que significa sentir. Portanto, ressentimento é a repetição emocional de algum evento passado. Você jamais vencerá, porque está tentando fazer o impossível, mudar o passado. O ressentimento cria uma autoimagem inferiorizada. O ressentimento, mesmo se baseado em injustiças e erros reais, não é o jeito certo de vencer. Logo se torna um hábito emocional. Sentindo-se sempre uma vítima de injustiça, o indivíduo começa a se imaginar no papel de alguém vitimizado. Incorpora um sentimento inferior que lhe facilita ver a evidência da injustiça ou imaginar que foi injustiçado na observação mais inocente ou na circunstância mais neutra. O ressentimento, ao se tornar um hábito, leva à autopiedade, sem dúvida, o pior hábito emocional possível. Caso tais hábitos se integrem firmemente à pessoa, ela não mais se sentirá certa ou natural na ausência de ressentimentos e assim começará a procurar injustiças. Alguém disse que esse tipo de indivíduo só se sente bem quando está infeliz. Hábitos emocionais de ressentimento e autopiedade acompanham uma autoimagem inferior e improdutiva. A pessoa começa a se imaginar patética uma vida e se sente que deveria mesmo ser infeliz. A verdadeira causa do ressentimento. Lembre-se, a causa do ressentimento não está em outras pessoas, nem em acontecimentos ou determinadas circunstâncias. Na verdade, nossa reação emocional é a responsável. Você tem poder sobre isso e conseguirá controlá-la ao se convencer de que ressentimento e autopiedade não são caminhos para alcançar a felicidade e o sucesso, mas sim para a derrota e a infelicidade. Enquanto continuar vivendo ressentido, será impossível que se imagine como uma pessoa autoconfiante, independente, determinada, capitã de sua alma e mestre de seu destino. O ressentido entrega as rédeas de sua vida a outras pessoas, autorizando-as a ditar como deve agir e se sentir. Como quem pede esmolas, ele depende de outros. Faz exigências e reivindicações irracionais às outras pessoas. Acredita que aqueles que o cercam deveriam dedicar-se a fazê-lo feliz e ressente-se quando a coisa não funciona dessa maneira. Se você sente que outras pessoas lhe devem gratidão e apreço eternos ou reconhecimento contínuo em razão de seu valor superlativo, sentirá ressentimento quando essas dívidas não forem quitadas. Em síntese, a vida lhe deve e você se ressente quando ela não é colaborativa. Portanto, o ressentimento não é compatível com a busca de objetivos criativos, um percurso que exige nossa ação, nunca nossa passividade. Você define seus objetivos. Ninguém lhe deve nada. Cabe a você correr atrás do que estabelece como objetivo e, desse modo, ser responsável por seu próprio sucesso e felicidade.
O ressentimento não se enquadra nesse contexto, razão pela qual vira um mecanismo de fracasso. Sentimento de vazio. Talvez ao ler este capítulo você tenha se lembrado de alguém bem-sucedido, apesar da frustração, da agressividade mal direcionada, do ressentimento e etc. Não esteja tão certo. Muitas pessoas conquistam os símbolos sociais do sucesso, mas ao abrirem o baú do tesouro tão procurado, encontram-no vazio. É como se o dinheiro pelo qual tanto batalharam se tornasse falso nas mãos delas. Ao longo do caminho, perderam a capacidade de se deleitar e, assim, nenhuma riqueza ou qualquer coisa lhes trará sucesso ou felicidade. Essas pessoas conquistam a noz do sucesso, mas, quando a abrem, a encontram vazia. Uma pessoa que mantém viva a capacidade de se deleitar encontra prazer em coisas comuns e simples da vida. Sabe desfrutar qualquer sucesso material que tenha alcançado. Já a pessoa desprovida da capacidade de deleite não consegue sentir prazer em nada. Não vale a pena trabalhar em prol de objetivo algum. A vida é um tédio terrível. Nada vale a pena. Vemos essas pessoas a centenas, noite após noite, em casas noturnas onde tentam se convencer de que estão curtindo o momento, em viagens contínuas, pulando de um lugar para outro, enredadas em um turbilhão de festas em busca de diversão, mas sempre encontrando somente o vazio. É possível até que conquistem um falso sucesso, mas acabam penalizadas com uma alegria vazia. Na verdade, a alegria acompanha a função criativa, a busca de metas criativas. A vida vale a pena quando se tem objetivos que valem a pena. O vazio é um sintoma de que alguém não está vivendo criativamente, ou não tem um objetivo que lhe importe de fato, ou não está usando os próprios talentos e esforços na batalha por um objetivo relevante. É a pessoa sem propósito que conclui com pessimismo. A vida não tem significado. É a pessoa sem um objetivo pelo qual vale a trabalhar que conclui. A vida não vale a pena. É a pessoa sem uma tarefa importante que reclama. Não há nada a fazer. Aquela que se engaja ativamente em uma luta ou que trabalha por um objetivo importante não divaga em filosofias pessimistas sobre a falta de sentido ou a futilidade da vida. O vazio não é um caminho que conduz à vitória. O mecanismo de fracasso é autoperpetuante, a menos que o enfrentemos para quebrar o ciclo vicioso. O vazio, uma vez vivenciado, tem potencial para se tornar um jeito de evitar o esforço, trabalho e responsabilidade. Transforma-se em uma desculpa ou em uma justificativa para a vida não criativa. Se tudo é vaidade, se não há nada de novo sob o horizonte, se não há alegria a ser encontrada, por que se incomodar? Por que tentar? Se a vida é apenas monótona e árdua, se trabalhamos 8 horas por dia para poder comprar uma casa onde dormir, se dormimos 8 horas para descansar e então enfrentar mais um dia de trabalho, por que vibrar com isso? Entretanto, todas essas razões intelectuais se esvaem e vivenciamos alegria e satisfação quando saímos da monotonia, parando de dar voltas em círculos e selecionamos algum objetivo pelo qual vale a pena lutar e vamos atrás dele. Vazio e autoimagem distorcida caminham juntos. O vazio também pode ser sintoma de uma autoimagem inadequada. Afinal, é impossível aceitar psicologicamente alguma coisa que sentimos não nos pertencer ou não ser coerente com o nosso eu.
A pessoa com uma autoimagem desprezível ou indigna pode manter as próprias inclinações negativas sob controle por um tempo que lhe permita conquistar sucesso para depois ser incapaz de aceitá-lo e deleitar-se com ele. Talvez até se sinta culpada por isso, como se o tivesse roubado. A autoimagem negativa pode até incentivar tal pessoa a se realizar pelo conhecido princípio da supercompensação. No entanto, discordo da teoria de que alguém deve se orgulhar de seu complexo de inferioridade ou ser grato por ele, porque às vezes leva aos símbolos sociais de êxito. Quando o sucesso enfim chega, essa pessoa sente pouca satisfação, pouca realização. A mente é incapaz de assumir o mérito. Para o mundo, ela é um sucesso. Para ela, é inferior, indigna, quase como se fosse um gatuno e tivesse roubado os símbolos de status que considerava tão importantes. E ainda vai dizer, se realmente soubessem que sou um impostor. Essa reação é tão frequente que os psiquiatras se referem a ela como a síndrome do sucesso. O homem que se sente culpado, inseguro e ansioso quando percebe que venceu. E aí está a razão pela qual sucesso se tornou uma palavra com carga negativa. No entanto, o verdadeiro sucesso nunca fez mal a ninguém. É saudável batalharmos por objetivos que nos são importantes, não como símbolos de status, mas porque são coerentes com os nossos mais profundos desejos internos. Esforçar-se pelo verdadeiro sucesso, pelo seu sucesso, por meio da realização criativa, gera uma profunda satisfação interior. Esforçar-se por um falso sucesso só para agradar os outros gera uma falsa satisfação. Vislumbre os negativos, mas foque-se nos positivos. Os automóveis vêm equipados como indicadores negativos colocados diante do motorista para informar-lhe quando a bateria não está carregando, o motor está superaquecendo ou a pressão do óleo está muito baixa. No entanto, não se justifica uma perturbação exacerbada se algum sinal negativo emitir um alerta. Basta que pare em um posto e tome medidas positivas para corrigir o problema. O indicador negativo não significa que o carro não seja bom. O superaquecimento pode ocorrer às vezes. No entanto, o motorista não olha o tempo todo para o painel. Se assim o fizesse, talvez fosse desastroso. Ele deve focar através do para-brisa para onde está indo e manter-se sua atenção principal no objetivo, aonde quer ir. Observa-se o painel só de vez em quando. Como usar o pensamento negativo? Devemos adotar uma atitude similar em relação aos nossos sintomas negativos. Acredito firmemente no pensamento negativo quando usado corretamente. Precisamos estar cientes deles para que nos afastemos. Um golfista, por exemplo, precisa saber onde estão os bunkers e as armadilhas de areia. Mas não pensa apenas no bunker. Sua mente o olha, na verdade, centrada no gramado. Usado corretamente, esse tipo de pensamento negativo pode atuar para nos levar ao sucesso se 1. Formos sensíveis ao negativo na medida em que ele pode nos alertar para o perigo. 2. Reconhecermos o negativo pelo que é algo indesejável que não queremos, que não traz felicidade genuína. 3. Adotarmos medidas corretivas imediatas e substituirmos um fator negativo pelo positivo do mecanismo de sucesso. Com o tempo, tal prática criará uma espécie de reflexo automático que se tornará parte do nosso sistema interior de orientação. O feedback negativo funcionará como uma espécie de controle automático que nos ajudará a desviar do fracasso e nos guiará para o sucesso. Pontos chaves para relembrar. Resuma aqui.
Histórico de caso. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo. Fim do capítulo.